Você está ouvindo o Cybercast. Seja bem-vindo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Gabriel Pereira Braga. Eu sou o Eric Guedes. Eu sou o Luiz Eduardo. E eu sou o Matheus Rocha. O nosso podcast é de ciência e tecnologia e o tema abordado é a importância de que a sociedade reflita e discuta os interesses, motivações e usos das pesquisas científicas. Exatamente, Gabriel. Eu gostaria de começar já puxando um assunto que é muito importante para a nossa sociedade em si, que nós não falamos tanto disso, pelo menos a sociedade em geral não conhece muito sobre esse assunto, que é a quantidade de tempo que leva para se conseguir as respostas das pesquisas científicas, os resultados. Leva muitos anos e muitas estruturas e estudos, principalmente, para chegar nesses resultados. E há uma certa ignorância em parte da sociedade que não reconhece esse tempo que leva para os cientistas chegarem aos resultados que nós usamos durante toda a nossa vida. Essas pesquisas científicas são usadas durante o nosso cotidiano. Então, é algo que a sociedade não reconhece, tentar refutar essas pesquisas de uma forma um pouco leiga, né? Não reconhecendo que para se refutar uma pesquisa científica deve-se ter uma teoria mais aprofundada do que a anterior, certo? Mas é exatamente isso, Eric. As pesquisas científicas trouxeram muitas facilidades para a nossa vida. Todas as tecnologias e facilidades que nós temos na nossa vida hoje em dia foi graças às pesquisas científicas. E, claro, refutar uma teoria nem sempre é algo ruim, pois, afinal de contas, as teorias que nós temos hoje em dia foram feitas agregando conhecimentos posteriores. E o problema é quando isso é levado para um lado ruim, quando é realizado um questionamento sem embasamento científico nenhum. Bom, assim como o Gabriel e o Eric disseram, com certeza estão cada vez mais havendo mais refutamentos de pessoas leigas, porém, com certeza isso se deve ao fato de que a tecnologia, né, tem avançado cada vez mais. Certo. As pesquisas científicas, elas ajudaram muita coisa na nossa sociedade. Todo o avanço tecnológico, todas as facilidades que nós temos hoje em dia foi graças às pesquisas científicas. Essas que levaram muito tempo, diversos processos e etapas até chegar ao resultado final. E esse senso crítico que acontece hoje em dia, por um lado é bom, porque afinal, as teorias que nós temos hoje em dia só chegamos a esse ponto graças a questionamentos que foram feitos e com o avanço, né, dos conhecimentos foram sendo refutadas as teorias antigas. Claro, isso não quer dizer que as teorias anteriores foram completamente descartadas, e sim agregadas ao conhecimento que nós conseguimos ao decorrer da história. Porém, esse senso crítico, hoje em dia está indo por um lado que não é nada bom, que é questionar as coisas sem possuir um conhecimento científico, elaborando teorias e conspirações que não têm embasamento científico nenhum. É importante destacar o senso crítico, porque isso faz com que sejam realizadas mais pesquisas, e é interessante que as pessoas sejam curiosas e vão atrás de descobrir e não aceitar a verdade. Exatamente. E uma das formas de se criar esse senso crítico científico é com os estudos. Os estudos, eles, a partir da escola e faculdades, eles fazem com que você ganhe um senso crítico, principalmente científico, certo? Exatamente. O problema é realmente levar para o lado ruim, como foi dito dos terraplanistas, e gerar teorias que não têm embasamento científico nenhum. Como foi no caso que esse preconceito que existe com a ciência atual, né, essa paranoia, não é algo novo. Como aconteceu com a revolta da vacina no Brasil, né, em que houve um surto de varíola e
e que acontecia uma enorme desinformação e chegando a ponto das pessoas acharem que por ser feito com o vírus da varíola ser aplicado em vaca antes para fazer a vacina, as pessoas já achavam que iam ficar com a cabeça de vaca também, sendo que isso aí é uma completa desinformação, né? E essa desinformação acabou gerando conflitos, né, com as pessoas com medo da vacina, né? E esses conflitos acabam gerando até mesmo morte. Por isso que é importante pesquisar bem antes de compartilhar alguma informação errônea. Exatamente. Na verdade, esse movimento anti-vacina é perigosíssimo, pois pela falta de estudos, né, basicamente, e pela ignorância, as pessoas já ouvi falar, na verdade, de notícias de pessoas falando que vacinas dão autismo. Elas levam as pessoas a terem autismo. Isso, na verdade, não existe nenhuma pesquisa científica que diga isso. Então, é uma teoria totalmente tirada do nada. E é muito perigoso, porque além de fazer mal a você, não tomar aquela vacina, e essas pessoas podem também impor essa ideia aos seus filhos e aos seus parentes, assim propagando doenças que já foram erradicadas há anos, certo? Bem, para combater isso foi como vocês disseram, né? É importante o incentivo às pesquisas e ao ensino, que infelizmente hoje em dia, né, temos cada vez menos, o que é algo ruim, né? Já que a tendência é sempre melhorar e não piorar. Com certeza. Bom, assim como o Gabriel Pereira e o Eric disseram, a ignorância das pessoas em relação às vacinas é algo muito perigoso e ocorre principalmente, segundo pesquisas, a relação a classes mais baixas, que geralmente são pessoas que não têm informação de como a vacina é feita, né? Porque, na verdade, a vacina ela é feita a partir é feita o enfraquecimento do vírus e injetado na pessoa para que ela crie anticorpos e seja resistente ao vírus. Sim, e espalhar essas informações é algo que é essencial, né? Principalmente para as pessoas de pouco ensino, como você já havia dito. E muitas dessas informações erradas e muitas dessas reuniões de pessoas que tentam refutar a ciência, como o próprio terraplanismo, são compartilhadas em um meio não tão convencional, como, por exemplo, via WhatsApp. E é algo totalmente... É uma falta de senso, na verdade, tentar se informar pelo WhatsApp, porque podem vir as fake news, certo? Exatamente, essas que já geram uma desinformação enorme, né? E que hoje em dia é bem conhecido, mesmo que não seja reconhecido o perigo de que isso pode ocorrer em diversas fontes confiáveis e até mesmo a TV informando sobre o perigo dessas fake news, as pessoas tendem a ignorar e compartilhar informações errôneas. Como o Eric e o Pereira disseram em relação às notícias falsas, que se espalham pelas redes sociais, elas têm como objetivo a propagação de notícias falsas, né? De propagar a mentira, no caso. E eles pegam as pessoas mais leigas, que não entendem muito do assunto e acaba espalhando, como o Pereira disse, lá da vacina. Vale também citar aqui a importância dos divulgadores científicos, que são as pessoas que estudam a fundo as suas matérias, como, por exemplo, a biologia, se tornam mestres ou doutores em biologia, literatura e até mesmo geografia e afins, e usam desse estudo que elas adquirem em vários anos de universidade e se tornam divulgadores científicos, ou seja, usam desses estudos para atingir pessoas mais leigas, ou seja, pessoas que não têm acesso a essas informações de forma mais fácil. Então, elas usam de uma linguagem mais fácil de se entender e, assim, elas compartilham dos próprios estudos, certo?
como, por exemplo, o Dr. Átila Yamarino, que vem fazendo um trabalho excepcional durante essa pandemia. Ele é um biólogo e vem informando muitas pessoas, na verdade milhões de pessoas, de uma forma fácil, sobre a pandemia que estamos vivendo nesse momento. Dá para citar aqui também o livro didático sobre a pandemia, que foi escrito pelo Átila Yamarino e pela professora Sônia Lopes. Eles vão publicar, acho que mês que vem, ou eles anunciaram esse mês, e é um livro que fala sobre a pandemia de uma forma didática, ou seja, citando geografia, matemática, literatura, e eu vejo que esse livro pode ser muito, muito importante para as escolas no futuro, certo? Exatamente. Divulgadores como Átila, Nerdologia, e até mesmo o programa Ciência para Todos, né? Que inclusive eu convido a todos os nossos ouvintes a pesquisar cada uma dessas fontes que estamos citando, pois elas aprofundam muito mais na importância das pesquisas científicas, né? Mas retomando, a importância deles é essencial, pois nada adianta você tentar explicar para uma pessoa que tem um conceito errado, como já havia dito do terraplanista, sem ter você mesmo pesquisado e sem explicar de uma maneira que a pessoa entenda, porque se forem usados somente termos científicos extremamente complicados, a pessoa não vai conseguir entender e vai continuar com o seu conceito errôneo. Sim, isso cria até um sentimento de raiva, eu posso dizer, raiva de não conseguir entender e não compreender assim, né, acreditando mais nas notícias totalmente errôneas que vêm por WhatsApp, por exemplo, voltando naquele assunto que falamos. Mas vale citar, né, exaltar assim o trabalho que Átila Yamarino vem fazendo durante essa pandemia, fazendo várias lives no YouTube, sempre atualizando as pessoas de uma forma muito inteligível e muito inteligente pelo YouTube e também pelo podcast Jovem Nerd. Ele também vem fazendo um belo trabalho lá para alertar as pessoas de como a pandemia vem caminhando, certo? Bom, e para as pessoas que não gostam de se informar através de vídeos, não é só porque você está lendo notícias online que também não se deve preocupar em relação a fontes confiáveis. É sim necessário que você procure fontes confiáveis para se informar na internet de forma online. Exatamente. Para isso nós conseguimos citar algumas importantes revistas científicas como da Academia de Ciências, certo? Bem, agora para discutir tudo que nós falamos até agora, nós fizemos uma entrevista com a fisioterapeuta Mônica, uma fisioterapeuta que tem mais de 10 anos de experiência na área da saúde, né? E que nós realizamos uma entrevista com ela para saber a opinião, né, de alguém profissional sobre esses assuntos. Fiquem agora então com a nossa entrevista. Por que é importante que as pessoas conheçam e debatam o uso das ciências e pesquisas científicas? Porque a ciência e a pesquisa científica é importante para todos. E no dia a dia a gente tem que ver isso, a importância na questão da saúde, na questão das tecnologias, enfim, tudo que a gente precisa. E nas necessidades de todos, agora a gente está vendo bastante isso com a questão do desenvolvimento da vacina do coronavírus, que vai ser de importância mundial, né? Então é um tema que tem que ser debatido entre todas as pessoas, em geral. O que você acha do receio e, de certa forma, preconceito da sociedade com tecnologias benéficas como medidor de temperatura? Isso é normal porque tudo é uma novidade, né? Então tem pessoas que ainda são reticentes, né? Tem um certo preconceito, mas aí isso vai virando um hábito, né? Porque
existe essa necessidade do uso dessas tecnologias, né? Então a pessoa acaba, com o tempo, vai se acostumando com essas tecnologias, mas isso ainda, esse preconceito, esse medo ainda é uma coisa normal. Com o tempo isso vai passando. Você falou que é comum essa visão equivocada das pessoas. Poderia dar uma sugestão de como desconstruir esse conceito? A forma de desconstruir esse conceito, né, equivocado das pessoas realmente é a informação, né? É a educação, né? Quando as pessoas são mais instruídas, leem mais, têm uma visão mais crítica das coisas, elas param de ter esse conceito equivocado, né? Tem um respeito pela ciência, sabe da importância da ciência, né? E da pesquisa científica para suas vidas e para a vida de todo mundo. Então, a saída para isso realmente é a informação, é o estudo, é a visão crítica das coisas, né? Não aceitar o que todo mundo fala, né? O conceito dos outros, e sim buscar e ter sua visão crítica sobre o assunto. E para finalizar, poderia nos dar um exemplo de como o avanço das ciências tecnológicas ajudaram em sua área? O avanço da ciência e da tecnologia está diretamente relacionado na minha área, a recuperação mais rápida dos pacientes, né, através de técnicas novas. Hoje usam até videogame para ajudar na recuperação dos pacientes, técnicas cirúrgicas mais avançadas. Quando me formei, tinha paciente que demorava, a gente via uma demora maior na reabilitação. Hoje, com as técnicas cirúrgicas mais avançadas, a gente já pode começar logo fazendo os exercícios nos pacientes. É uma outra visão, tanto da técnica, né, em si, que melhorou, né, técnica ortopédica, mas também a fisioterapia, que já logo começa com os exercícios e tudo. Então teve o avanço dos dois lados, e aí o paciente consegue se recuperar em menos tempo, logo já põe para andar, logo já vai fazendo os exercícios, e a reabilitação é bem mais rápida, né? E essa parte dos videogames também, as próteses mais modernas, tudo, né? Tudo influencia. Um paciente cardíaco, logo a gente já põe ele para andar. Em pouco tempo que o paciente fez uma cirurgia tão séria, já está lá, já está andando. Paciente de cirurgia neurológica também, logo já está andando, já está falando. Realmente teve um avanço muito grande. É muito sensível essa diferença, né? A gente vê no nosso dia a dia, na reabilitação dos pacientes que têm acesso a essas técnicas mais novas, né? Então, de um modo geral, a gente pode ver em vários aspectos esse avanço da ciência e da tecnologia. Bem, como a nossa entrevistada falou, né, o uso das pesquisas científicas tem várias repercussões, né, em todas as áreas da sociedade, como no caso da fisioterapia, né, que ela mencionou, até mesmo os videogames, né, e como a tecnologia acelera na recuperação do paciente. E como é o caso, né, da nova tecnologia que surgiu, né, na área da fisioterapia, né, o robô ARM, que é um robô que é uma espécie de manivela ou de alavanca, né, que pacientes que sofreram de AVC, né, conseguem recuperar os movimentos da mão, enquanto tem um feedback, né, a partir de um jogo, né, virtual, né, que eles conseguem até, além de desenvolver os movimentos, desenvolver um senso de profundidade, né, recuperar, né. E como a Mônica disse, né, esse preconceito com a ciência existe há muito tempo, né, e que talvez naturalmente acabe se extinguindo, né, esse preconceito, mas que pode ser acelerado graças ao trabalho dos pesquisadores, professores e incentivo à educação.
Vale muito enfatizar sobre o perigo da falta de informações, que é corrigido a partir dos estudos, certo? Exatamente. Uma das faltas de informação enorme que podemos citar foi como ocorreu nos Estados Unidos, nesse tempo de pandemia, em que diversas pessoas passaram a acreditar que a máscara seria prejudicial à saúde, acreditando que ela ia reter o gás carbônico, que isso traria problemas respiratórios, sendo que não. A máscara serve para proteger outras pessoas, e essa desinformação deve ser combatida, né? Com certeza, vale mencionar aqui que máscaras caseiras têm uma porcentagem de proteção de você para os outros, ou seja, a função da máscara é proteger os outros. Caso você tenha o vírus dentro do seu organismo, proteger que ele não saia e não contamine mais pessoas, assim, protegendo-as. E ele tem uma porcentagem de proteção, a máscara caseira, de 95,15%, ou seja, é muito grande. Ou seja, esse ataque à ciência que os governos estão fazendo, né, falando sobre anti-máscaras ou anti-vacinas até, ou citando um remédio que não tem nenhuma comprovação científica, como por exemplo o nosso presidente, falando sobre a cloroquina. Ele deu esse remédio na mão do povo, que não tinha outra opção, sendo que ele não tem nenhuma comprovação real de que tem um funcionamento, certo? Exatamente, ainda por cima negando, né, a vacina chinesa, né, que é até um certo preconceito, né, achar que só porque se originou de lá, né, seria prejudicial, né. E se realmente não tivesse comprovação de que fosse segura, tudo bem negar a compra, porém a vacina já foi aprovada pela Anvisa, então não tem o porquê negar a entrega dela, né, a compra. Com certeza, de uma ignorância muito grande, que vai custar, infelizmente, milhares de vidas, certo? E vale citar aqui também a falta de planejamento pré-pandemia que teve no nosso governo brasileiro, que basicamente nós fomos afetados pelo vírus um pouco depois que na Europa, na Ásia. E com base nos outros países, poderíamos ter criado um planejamento mais rico aqui no Brasil. Tivemos lá na Europa, por exemplo, países que se deram muito mal com a abertura de comércio ou a quarentena não tão imposta para a sociedade, e com essa visão, né, de termos visto que em alguns países deu certo e em outros países não, poderíamos ter criado aqui um planejamento muito mais rico. E não, na verdade não tivemos nenhum, certo? Exatamente, como nós dissemos, falta muito incentivo a essas áreas que protegeriam o povo, né? Infelizmente a situação não está boa, mas acredito que isto melhorará, porém realmente uma indignação enorme com o que está acontecendo. E é por isso que é importante que a sociedade discuta e reflita sobre todos esses assuntos. Basicamente, esta é a importância. Então, lembre-se, ouvintes, né, do nosso podcast, pesquisem sempre, se informem e tomem cuidado com qualquer informação errada, e que se fizermos isso, com certeza a situação da nossa sociedade melhorará. Lembrando que estamos em uma época de pandemia, cujo estamos utilizando a internet mais do que nunca. Logo, é importante nós nos certificarmos de que estamos utilizando fontes confiáveis. E com isso, terminamos com um pouco de indignação esse podcast, certo? Pois a situação atual não é nada favorável para a ciência, mas com certeza ainda tenho esperanças, pois nós somos jovens e estamos aqui falando sobre como isto é prejudicial
Então, quem sabe no futuro possamos mudar isso, certo? Certo, é realmente uma indignação enorme que estamos sentindo, né, com o que está acontecendo. Exatamente. E, bem, eu acho que com a indignação que teremos a mudança. E é muito importante que todos nós nos indignamos juntos. Bem, esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Agradeço a participação da Mônica, de todos os meus colegas e de você, ouvinte, por ter escutado até aqui. Então é isso e até logo.